feliz 2019 para você, nosso fiel telespectador da Udia TV, canal 23.1. Estamos de volta com o nosso programa Perspectivas 2019. E o assunto a partir de agora é política ainda, só que local. Vamos ouvir mais uma vez o que os nossos jornalistas do Sistema Udia de Comunicação pensam e quais as tendências que eles defendem para este ano que se inicia hoje. É uma incógnita, a gente não sabe o que esperar da relação de Wellington Dias, que começa agora o 4º mandato, com Jair Bolsonaro, que é um presidente que já declarou desde muito antes ser contrário ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador do estado. A gente sabe que o Wellington Dias assumiu um protagonismo no Nordeste, ao ser o único representante dessa região a participar da primeira reunião com o Bolsonaro, antes mesmo dele ser diplomado. Imagina-se que ele vai querer assumir esse protagonismo nacional, até porque o Wellington Dias assume agora o 4º mandato. Não há mais possibilidade, pelo menos em 2022, dele ser candidato novamente ao governo. Então imagina-se que durante esse 4º mandato ele queira ter uma expressão nacional, para que provavelmente seja novamente candidato ao Senado, né? A menos que o Wellington esteja disposto a abandonar a vida política, o que é muito improvável. Bom, a principal perspectiva, uma das principais, é como será o comportamento dos deputados e senadores eleitos este ano no governo Bolsonaro. Se terão um posicionamento mais alinhado ao governo, ou farão oposição, ou ainda se serão mais independentes. Quais deputados serão governistas e quais serão opositores. Mas há uma preocupação muito grande dos governadores do Nordeste em que ele mande menos recursos para os estados do Nordeste por conta da pouca votação que ele teve aqui no estado. Então vai ser muito importante, mesmo que os parlamentares tenham uma posição de mais oposição ao governo Bolsonaro, que eles consigam articular junto aos ministérios, junto ao próprio presidente, para conseguir recursos para o estado. O nosso governador é do PT, então assim, a princípio o presidente e o governador não conversam muito. A gente espera que eles encontrem uma forma de dialogar, até porque o estado precisa disso, né? Então vamos acreditar aí que eles encontrem uma forma de diálogo e esperar também que o governador cumpra as promessas que foram feitas, que é reduzir a máquina, que a gente possa enxugar mais o estado para a economia poder funcionar a contento, né? Em nossos estúdios ainda contamos com a participação de Arimateia Azevedo. Tudo bem, Ari? Voltamos aqui para falar sobre política local e também com o nosso cientista político, o professor Robert Bandeira. Política local, o governador Wellington Dias parte para a sua 4ª gestão. O que esperar de Wellington Dias, mais uma vez à frente do Palácio de Karnak e Arimateia? Tem uma frase do Petrônio Portela, ministro Petrônio Portela, o maior vulto da política piauiense, em que ele usou muito para evitar uma provável reeleição do Alberto Silva, ou um retorno do Alberto Silva ao governo, que naquele tempo não tinha reeleição. E o Alberto, muito popular, já naquela época, nos anos 70, e que ele disse que o retorno do ex-governador ao poder gerava muitas coisas, inclusive problemas de corrupção. Eu parafraseio o Petrônio para lembrar que o Hélio já está no 4º mandato. E começa um 4º mandato deixando para trás um rastro de muitas que geraram muitas investigações. Mas, tirando esse lado, a expectativa que se tem com relação a esse 4º mandato de Wellington Dias é que ele faça diferente. Muito diferente do que foram os 3 mandatos. Diferente no fazer político, diferente exatamente na mudança de comportamento, do fazer. Exatamente tirando essa história do que nós colocamos lá com relação ao Bolsonaro. Deixar a Assembleia Legislativa fluir normalmente, sem fazer esses negócios que foram muito vistos, muito notórios nas gestões passadas. Então, o que se espera do próximo governo, até porque o Wellington Dias está só, vai ficar só. Ele não tem um gancho lá em cima, uma mão amiga do presidente, como foram Lula e Dilma nas suas 3 gestões. Ele tem um governo adverso, um presidente que já acenou, embora o discurso seja hoje aquela história de que vai governar para todos os brasileiros, mas já acenou que ele vai dar preferência a quem esteve do lado dele na campanha.
Então, por tudo isso, é de se esperar que o Wellington faça muito diferente nessa sua próxima gestão. Professor Robert, senhor, suas expectativas para a próxima quarta gestão de Wellington Dias à frente do Karnak? O que a gente precisa muito, né, não só no estado do Piauí, mas no Brasil como um todo, são reformas fiscais, né? Eu acho que a gente necessita de desenvolver, né? Eu acho que o diferente que o Arimatea traz, eu diria que um desses diferentes seria essa reforma fiscal, até porque, e tem que vir também lá de cima, né? Porque tem que começar a tratar também de distribuições, né, mais para os estados, né? Sempre foi nessas últimas nos últimos governos, a gente teve muito mais repasse direto para os municípios, né, sem passar por os estados, e o estado, de certa forma, ficou um pouco aquém disso, né? E diria um pouco mais, o resultado dessa quarta eleição, né, ou reeleição, na verdade, do Wellington Dias, a gente observa com uma noção mesmo da questão do poder, né? Ou seja, do poder relacional que ele conseguiu montar essa base, né? Apesar da gente querer, novamente, né, seja algo novo, né, a gente fica sempre nessa expectativa, mas acaba que esse jogo de cooptação, ele é muito forte, né, e ele sempre vai querer ficar, né, apesar, eu concordando com o nosso amigo Arimatea, mas mostrando que seria interessante que houvesse novas mudanças, mas de certa forma já se aponta que ele não é novato, né, a gente já sabe como é que ele atua. Ele vai atuar sempre negociando, né? Sempre com a mão dentro da Assembleia Legislativa, porque ele quer controlar a agenda, né? Porque você tendo o presidente da Assembleia, você controla aquilo que vai ser votado, aquilo que eu não quero que seja votado, né? Então, acaba que as perspectivas sonhando seriam as melhores, né? Mas quando a gente parte para colocar o pé no chão, a gente observa a trajetória da política mesmo brasileira em si, da nossa piauiense, né? E verifica essa própria questão, né? Como pegando até a questão mesmo do Petrônio Portela, naquele momento ele dá essa fala buscando os interesses dele, né? Dele naquele momento. Serviu para o Brasil inteiro. De repente o Geisel manteve todos os governadores nos seus cargos. E serviu para o Brasil inteiro. Mas sempre a expressão que se dizia, né? Ele usou o tamanho do sapato dele para medir a história do Brasil. Muito se ouviu falar pelos adversários de Wellington Dias de que o Estado estava sucateado, e é claro que na campanha de quem quer vencer você não pode levantar esta bandeira. Mas após a eleição nós percebemos muitas realidades que mostram um sucateamento, falta de investimentos, principalmente falta de força do Estado do Piauí para desenvolver este Estado. Nesse contexto, muito tem se falado das PPPs, parcerias público-privadas, para a tentativa de dar uma resposta a essa necessidade de investimentos. Ari, é uma tendência para o ano de 2019 começar a se investir cada vez mais em PPPs? Isso é no país inteiro, né? Está acontecendo isso. O que eu vejo, eu acho que o Paulo pode até me corrigir, eu vejo é que você está se desfazendo dos bens públicos numa história de que não, é só um empréstimo, a pessoa usa, nunca vai voltar para o Estado. Mas a tendência é essa, a tendência no Brasil inteiro. É a saída para desenvolver. O que eu tenho chamado a atenção, as pessoas dizem que você dorme com um olho e com o outro acordado, porque desconfia sempre. Eu desconfio sempre das coisas. Então, por isso que eu sou um grande parceiro, sem ter relação nenhuma com ninguém, do Ministério Público. Com todas essas histórias, olha, o Ministério Público tem que estar presente, porque eu desconfio de muitas coisas quando são feitas assim muito graciosamente. Mas se a gente observar bem, eu acredito, né, que a PPP, ela vem, de certa forma, ela é um resultado direto de políticas mais internacionais que vão vindo para o nosso país, que vai contaminando até as prefeituras, né? Se você pegar a questão de água, por exemplo, né? A mobilidade urbana agora mesmo, que está praticamente uma moda no país como um todo e necessária, ela vem também acompanhada com o PPP. Eu acho que é interessante a gente observar como ela surge. Ela surge realmente e num momento de realinhamento, digamos assim, financeiro internacional. E por outro lado, quando esse realinhamento acontece, seca praticamente as fontes de você direcionar o dinheiro para as instituições públicas. Por isso eu falei anteriormente que uma das tarefas que deve ser
priorizadas pelo governo, na minha análise, deve ser a reforma fiscal, porque a educação precisa de recursos, a segurança precisa de recursos, porque sem esses recursos você não consegue fazer a máquina andar, a coisa andar, né? Eu me lembrei. Sim. Estou me lembrando agora, o Bandeira citou a história que começa até com as prefeituras. Nós já acho que essa PPP, essa história de PPPs, parece que teve como forma aqui mesmo no Piauí. Um ex-deputado, é o agiota empresta dinheiro para os prefeitos, você entendeu? E passa a mandar nas prefeituras. Tinha um ex-deputado aqui que ele tinha todos os cheques assinados pelo prefeito, já andava com ele, com o deputado, porque ele é quem comandava, ele é quem fazia todo o trabalho das finanças da prefeitura. Então essa história de PPP de repente nasceu assim, porque tem muitas prefeituras na mão de agiotas aí. Tem. Ari, professor Robert, uma das bandeiras também levantadas durante a nossa política local no ano de 2018 foi a necessidade de se enxugar a máquina. Inclusive, após a eleição de Wellington Dias, para acalmar os ânimos da nossa sociedade, muito foi falado de que poucos deputados seriam retirados de Brasília, e inclusive deputados estaduais seriam retirados de seus mandatos aqui na Assembleia para atuarem nos seus mandatos, e de que seriam privilegiados assistentes, secretários técnicos, e também secretarias seriam fundidas para justamente se enxugar a máquina. É uma tendência inteligente para se adotar a partir de 2019, deixar que os deputados eleitos para as assembleias, para as câmaras, legislem e se apostar em técnicos capacitados à frente das secretarias? Vocês aguardam isso para 2019? Ari Matheus. Esse é o discurso, não é? E começou pelo senador Ciro Nogueira, que eu achei até estranho. Essa foi a maior coligação governista formada na eleição. Tanto que elegeram, parece, 24. 24 na Assembleia. Na Assembleia. 17 ex-secretários, ex-auxiliares do Hélio, ganharam o mandato nesta eleição. Então, e o senador Ciro Nogueira aparece fazendo uma carta que disseram que só não foi tão romântica como a do Valdir Soriano, porque ele pede que faça corte, que o governador corte secretarias, corte tudo. Quer dizer, ele se beneficiou toda essa avalanche de poder, de recursos que teve uma campanha. E aí o governador também vem anunciando que vai fazer mudança, vai enxugar a máquina, quer dizer, a máquina que ele mesmo engordou durante 3 mandatos. E que vai deixar, vai, como que se diz, convocar poucos deputados. Na gestão passada, ele convocou 15 deputados. É um absurdo. E disse que também não vai convocar, mas já se fala no Fábio Abreu para voltar à Secretaria de Segurança, voltar a essa Secretaria de Segurança num estado que o bandido é quem toma de conta, praticamente, e aterroriza a população. Então, por enquanto, é só o discurso. Vamos ver. Aliás, ele já está assumindo este 1º de janeiro com a mesma equipe, porque está esperando essa chamada reforma para ele nomear, fazer essa mudança, a chamada mudança que todos nós esperamos. Professor? Essa mudança que a gente espera, né, muito, é interessante a gente deixar bem claro, né, principalmente para população, que, como o Ari Matheus bem colocou, é um discurso, né? Um discurso, até porque essa questão de enxugar a máquina, ela é própria também desse discurso mesmo que a gente veio desde a década de 90, com corte de repasses para estados, ou seja, você vai definhando o estado, realmente, quando você vai tirando o dinheiro dali, você vai definhando. Então, esse discurso já é antigo, e ele, de fato, quando você pega alguém que está na Assembleia, né, é pensando no suplente, né, pensando na questão, sim, mesmo da noção política. Da acomodação. Da acomodação. Aí você pensa assim, então se eu colocar técnicos, eu não estarei acomodando ninguém. Não, isso não tem nada a ver, porque eu posso chamar um técnico, por exemplo, ligado ao partido do Ciro Nogueira, e ele vai me dar um técnico em educação, por exemplo. Outra pessoa do MDB pode me dar um técnico em estradas, eu vou colocar lá no transporte. Então acaba que você não perde esse elo, né? Então é interessante a gente ter cuidado, porque o discurso ele é mais vistoso do que a realidade, né? Então às vezes a gente se perde nesse discurso e a gente não consegue, acha que o discurso é verdadeiro e acha que o que é verdade é só um discurso difamatório, né?
Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Quando nós falamos em política, geralmente nós caímos naquela falácia de pensar que a política é feita apenas pelos que têm mandatos. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, quais as expectativas que nós devemos ter acerca dos eleitores? Vocês acreditam que a partir de 1º de janeiro de 2019 nós teremos eleitores mais ativos que vão estar mais dispostos a cobrar seus direitos e dispostos a cobrar a moralidade tão defendida nas eleições de 2018? Arimateia? Olha, eu sou muito radical com relação a isso. Aliás, eu costumo dizer, quando se fala em corrupção, olha, Lava Jato prendeu tantos políticos aí, não é? Com mandatos e tal, por conta dessa forma de fazer política. E esqueceram de prender o mais corrupto deles, o eleitor. O eleitor, invariavelmente, eu não falo, claro, eu tenho exceção, mas invariavelmente, ele só vota, a maioria vota no político exigindo alguma coisa. Troca de favores. Aí, se for falar numa classe mais baixa, carrada de telha, tijolo, essas coisas. Mas é impressionante. Então, muito boa a sua pergunta. O eleitor precisa mudar também, mudar a sua forma de ser, ver mesmo, não ver o seu amigo ou o cara que vai lhe beneficiar diretamente, e sim beneficiar o Estado, o município ou a nação num todo. Isso sim, o eleitor precisa mudar também. Professor? É interessante a gente observar que isso é cultural, né? Eu acho que é uma construção cultural, como a Arimateia bem colocou, não é uma questão de, como eu posso colocar, preciso de um eleitor que cobre, que seja participativo. Só que culturalmente no Brasil a gente não tem esse eleitor, né? E é interessante a gente observar que se vota muito por questões mesmo de clientelistas, né? Ou seja, que a gente chama de assimetria, aquele que tem o que dá e aquele que quer receber algo, né? Entre o eleitor e o candidato, agora o eleito, né? É interessante a gente observar também que como as pessoas olham para isso, né? Então, nós temos muito uma coisa chamada, que é o espaço público, né? A gente tem muito um declínio desse espaço público, porque acaba que, por questões culturais, de tribos, de questões mesmo de conglomerado de pessoas, eu acabo interpretando o público de uma forma muito própria, muito personalista, né? E esse personalista vai confundir com outras pessoas em si, e formam aqueles grupos. Então é interessante a gente observar, porque até quando a gente pergunta isso para o próprio eleitor, ele vai dizer, poxa, eu quero ser diferente, eu espero diferente. Mas o que é diferente para você, né? Então é aquela questão. Nós precisamos, de fato, de desenvolvimento, né? A gente tem muita pessoa passando fome, a gente tem muita pessoa sem emprego, educação precisa de qualidade, saúde precisa de qualidade. A gente acaba virando refém por conta da questão de poucos recursos, refém do mercado, e você fica... Quando você entrega para o mercado não tem o mesmo compromisso de cidadania com ninguém. Aqui tinha um candidato a deputado federal, nos anos 80, que ele sintetizava muito isso. O slogan dele é esse: você tem o que me dá e eu tenho o que você precisa. Nossa. É bem claro. Ele se dirige ao eleitor e ao cabo eleitoral de uma forma geral. Ok. Vamos encerrando assim esse nosso segundo bloco em que nós tratamos sobre política local. Arimateia Azevedo, muito obrigado. Feliz 2019 para você e um Política de AZ mais forte neste ano. Para todos nós. Ok, professor Robert Bandeira, muito obrigado. Volte sempre e um feliz 2019 para o senhor. Para nós. Obrigado. Okay. E no próximo bloco, você que acompanha, que vai ficar com a gente aqui no Perspectivas 2019, vai acompanhar um debate sobre mobilidade urbana e também sobre saúde. A gente volta já.